Sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel. Durante esse mês de setembro, o tema aqui na Bethesda é entusiasmo, ânimo. Deus nos dá ânimo. Nós precisamos de ânimo. Nós temos uma necessidade urgente de nos animar. Primeiro livro de Samuel, lá no Antigo Testamento. Se você não está bem familiarizado com a Bíblia, fica antes do livro dos Salmos, antes do livro dos Reis. Volte a sua Bíblia antes, se você está ali no livro dos Reis, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 11, uma história não muito conhecida. Um relato bíblico pouco divulgado, mas eu quero ler para vocês hoje à noite. O amonita Naás, vou logo na leitura aqui dizendo para vocês o seguinte: esse Naás não é, como dizia minha mãe, boa bisca. Não é gente boa não, esse cara aqui é um cara, vocês vão já ver na história. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes-Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo o Israel. Falei que ele não prestava? Vamos fazer um acordo. Vamos fazer um acordo. Ele disse: faço. Se no acordo eu arrancar o olho de todos os homens, para o restante ficar humilhado. Olha que coisa horrorosa. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo o Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele. E ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu, em Bezeque havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. Disseram aos mensageiros de Jabes: diga aos homens de Jabes-Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas, quer dizer, ao povo que seguia o tal do Naás: amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos, entraram no acampamento amonita na alta madrugada
e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram dois juntos. Querido Deus, nos dá da tua graça. Fala a quem estiver longe, através do YouTube, da internet, e fala a nós que estamos aqui perto. Fala através do CD gravado, aonde ele chegar hoje à noite, que a tua graça esteja como está conosco aqui. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Minha mãe era uma mulher muito expressiva. Minha mãe era uma cearense, típica mulher nordestina. Não tinha papas na língua, feminista, até o tutano. E meu pai, que era paulista, achava minha mãe às vezes muito escandalosa. Meu pai dizia que minha mãe era muito escandalosa. E hoje, olhando para trás, eu diria assim, minha mãe tinha um quê que era peculiar dela. Esses escândalos que minha mãe dava eram expressividades dela como mulher. Hoje eu, olhando para trás, respeito muito. Ela tinha uma frase, que minha mãe teve 6 filhos, na verdade teve 7, uma morreu. Nós somos uma família de 6 irmãos. E a gente era muito danado. Muito. Dava muito trabalho em casa. E às vezes ela, nessa expressividade nordestina, ela dizia assim, botava a mão na cabeça e dizia assim, meu Deus, dá-me coragem de viver, já que de morrer não tenho. Dá-me coragem de viver, já que de morrer não tenho. Nós vivemos dias que nós precisamos de coragem para viver. A gente está precisando nessa geração de ânimo. Os inimigos que nos cercam nos oprimem. Eu sinto que a minha geração vive debaixo de uma opressão. Porque parece que os dias estão cada dia mais brutos. No mundo, nem é preciso dizer, nós vivemos guerras cruéis no Oriente Médio. Pela primeira vez, cenas de decapitação foram postas na internet para a gente assistir. Pestilências. O Iêmen está debaixo de uma epidemia de cólera, matando crianças. A natureza raivosa, furacões, terremotos. Aqui no Brasil nós vivemos com taxas altíssimas de desemprego, subemprego. Violência urbana. A minha cidade natal, Fortaleza, é uma das cidades mais violentas do mundo. Nesse clima, parece que as pessoas estão cada vez mais amuadas. Falta ânimo na minha e na sua geração. Deixa eu falar o relato que li para vocês hoje à noite. Esse relato é antes de Saul ser ungido o rei de Israel. E um amonita chamado Naás resolveu desafiar um território, um pequeno território de Israel. Porque Israel nessa época nem era ainda uma nação, ainda não era um país, ainda não se tinha organizado como reino.
E quando esse inimigo chamado Naás ameaçou o território, os habitantes ali acossados tentaram fazer um trato com o Naás, o amonita, e disseram: Naás, vamos fazer um acordo, não nos agrida, não venha contra nós, nós estamos fragilizados. Ele cercou o território que estava liderado por um senhor chamado Jabes e disse: sim, vamos parar a guerra, sim, vamos entrar num acordo, mas eu só farei um acordo com vocês sob uma condição: é que para que vocês fiquem acuados e medrosos, para que vocês se sintam sempre debaixo da minha tutela do poder, eu quero arrancar o olho direito de todos os homens. O povo pediu um prazo para responder a essa proposta maligna. Tamanha ofensa contra aquele povo. O povo chorou, se desesperou. E essa notícia foi se espalhando. E chegou aos ouvidos de Saul, que estava em Gibeá. O povo chorava em voz alta, desesperado. O pandemônio era total. O medo tomava conta de todas as pessoas. E aí é que entra Saul na história. E entra, eu diria, não apenas Saul na história, mas entra a lição que nós precisamos para a nossa vida hoje, que precisamos de ânimo. Talvez o grito que você tem engasgado na sua garganta seja o da minha mãe: meu Deus, me dá coragem de viver, já que de morrer não tenho. Saul respondeu ao desafio de Naás. Partiu alguns bois no meio, mandou os pedaços do boi distribuído por toda Israel e disse assim: olha, é assim que vai acontecer com aqueles que não se unirem contra esse inimigo. O Senhor vai nos dar vitória e nós vamos vencer Naás. E no dia seguinte, Saul dividiu os seus soldados em grupos. Eles foram e investiram contra Naás, e a Bíblia diz que todos morreram, inclusive o Naás, na hora mais quente do dia. E Israel prevaleceu. Tem algumas coisas aqui nessa história que eu quero repartir com você hoje à noite, que está cansado, que está cansada. Quero repartir com a minha geração que está cabisbaixa, que está com os ombros vergados, que está triste, com um sentimento de impotência, sentindo-se acuado. Talvez você esteja dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio coração. Quais são as lições que eu quero tirar desse texto? A primeira lição é que o maior inimigo que sempre teremos, o maior inimigo que nós sempre teremos, serão aqueles que conseguirem meter mais medo na gente. Falei isso hoje de manhã e eu quero insistir nesse ponto, porque a minha pregação de hoje de manhã foi que Deus nos dá ânimo. E eu quero insistir nesse ponto hoje à noite. E o ponto que eu quero insistir é o seguinte: Naás nem era tão poderoso assim. Naás nem era um guerreiro valente, ele não era um Golias. Naás não era um exército bem organizado. Naás era apenas um cara que tinha uma língua muito grande, que tinha capacidade de articular bem os seus argumentos, que tinha capacidade de meter medo nas pessoas. E quem tem a capacidade de meter medo nas pessoas nem precisa ter poder em si mesmo, basta que o medo seja destilado no coração da pessoa. E aquele que conseguir destilar medo no coração das pessoas é poderoso, não por ser forte, é poderoso pelo medo que ele conseguiu destilar. Entenderam? Ou não?
Pode balançar a cabeça vez por outra e dizer assim, que eu preciso de que vocês respondam ao que eu estou pregando, porque senão eu vou me sentir aqui falando. A força de Naás vinha da capacidade de amedrontar. E amedrontar basta. Para quem quer exercer poder sobre o outro. Me dizem que uma das táticas, me dizem não, eu me lembro, eu era criança, mas eu me lembro, que uma das táticas do Brasil para vencer o tricampeonato mundial em 1970 foi criar um clima, sempre havia um clima assim, o Gerson. Lembra do Gerson? Quem aqui lembra do Gerson, jogador de futebol? Opa, tem uns 3 ou 4 aqui que são da minha geração. O Gerson era canhotinha de ouro. Jogava de meia, jogava no centro. E ele era um lançador, ele lançava bolas incríveis. E uma das táticas do Brasil de ganhar a Copa de 1970 foi criar um clima de que o Gerson se machucou. Aí o outro time ficava esperando o Gerson se machucado, organizava-se taticamente, e na noite, antes do jogo, o João Saldanha, que era o técnico da seleção brasileira na Copa de 70, dizia, não, o Gerson vai jogar amanhã de manhã. Curou e vai jogar. Era tudo mentira. Era só para criar medo. Era só para bagunçar a tática e o esquema tático do opositor. Ele não estava machucado, era só para criar um clima de tensão. Quando a polícia arrebenta um cativeiro de sequestro, me dizem que uma das estratégias da polícia em arrebentar um cativeiro de sequestro é, antes de entrar, fazer o maior barulho possível. Porque ao fazer o maior barulho possível, o sequestrador, com medo, não faz mal à vítima. Por que é que ditadores gostam de marchas militares? Todo ditador gosta de fazer marcha militar. Por quê? Porque na marcha militar é uma maneira de exibir o poder que ele tem e assim intimidar o outro ou o opositor. Dizem que na antiga Rússia, União Soviética, hoje Rússia, quando faziam desfiles em Moscou, aqueles mísseis, aqueles tanques muitas vezes de guerra, era só cenário. O míssil estava vazio, era só a casca de plástico. E por que eles faziam isso? Para que quem assistisse, e principalmente os Estados Unidos, pensassem que o poder bélico deles era muito maior do que aquele que realmente eles tinham. Um dos manuais de golpe militar, de ditadura, quando um regime se instaura como ditadura, uma das táticas da ditadura é matar na primeira semana o maior número possível de opositores, executar o maior número de pessoas possíveis na primeira semana da ditadura. Por quê? Porque se instaura no país um clima de medo e as pessoas andam cabisbaixas. Quando, meus queridos irmãos, Naás fez a ameaça de que ia arrancar o olho direito de cada um dos homens de Israel, era mais palavreado do que a ação verdadeira, que ele não teria condições de fazer isso. E como é que eu sei que ele não teria condições de fazer isso? Que quando Saul enfrentou a ele, o poder bélico dele era muito mais uma farsa do que realidade. Deixa eu dizer para você que está aqui hoje à noite, existem muitos Naás psicológicos dentro de você. Existem muitos inimigos que não necessariamente existem de fato, mas você criou isso dentro da sua cabeça e você vive acuado na vida, porque você
está triste, abatido, porque você tem um inimigo insubstancial, um inimigo subjetivo, um inimigo que não existe de verdade. Que inimigo é esse? Esse que lhe ameaça todas as semanas, dizendo: você não pode, você não vai conseguir, você não tem condições, e você absorve esse discurso. O inimigo nem existe e você está amordaçado, algemado, preso, desestimulado, repetindo frases do tipo: eu não vou conseguir nunca, eu sou um derrotado, minha vida é um fracasso, nunca vou ser nada na vida. Aí eu pergunto: por que você repete essas frases? Porque você tem um inimigo, um Naás, que vive lhe ameaçando. Transpondo para o campo espiritual, deixa eu dizer, nem é preciso que o diabo exista, de verdade, de fato. Nem é preciso que o diabo exista de fato, basta ele existir dentro de você. Por isso é que a Bíblia diz que o diabo é como um leão que ruge. Ele ruge, mete medo. É o acusador dos irmãos. Você tem um Naás dentro de você. Você tem um demônio dentro de você que lhe acusa o tempo todo. E você vive cabisbaixo porque você tem culpa no cartório. Você tem culpa. E a Bíblia chama o diabo de acusador dos irmãos. A mensagem do Evangelho consiste no seguinte: e se você sair daqui hoje à noite com essa mensagem dentro de você, eu me darei por satisfeito. Não existe um inimigo tão grande que a força do amor de Deus não consiga dobrar. Se vocês fossem uma igreja pentecostal, vocês diziam glória a Deus. Tinha gente sapateando aqui no corredor, tinha gente pulando de alegria, mas vocês são tímidos demais. Não existe força bruta tão violenta que a gentileza do carpinteiro de Nazaré não consiga esvaziar. Não há poder tão avassalador que a ressurreição de Jesus não consiga suplantar. Não há inimigos tão grandes. Esse Naás é um embuste. Esse Naás é um embuste. Esse demônio que lhe apavora e lhe dobra é uma mentira. E nós temos que desmascará-la hoje à noite, em nome de Jesus, para você sair daqui livre, leve e solto e animado na vida. Veja, o Evangelho de João, a Bíblia tem 4 evangelhos. 3 são chamados os evangelhos sinóticos. Quando você vê essa expressão evangelho sinótico, saiba que está se referindo à expressão, está se referindo a Mateus, Marcos e Lucas. 3. O Evangelho de João, que é o 4º evangelho na ordem cronológica, é, na verdade, não uma biografia de Jesus. Porque o Evangelho de João não relata detalhes da narrativa da vida de Jesus. O Evangelho de João é um evangelho teológico. Não é biográfico, é teológico. E o Evangelho de João, por exemplo, ele seleciona, e ele mesmo diz, não estou inventando a roda. João diz isso no Evangelho, que ele foi seletivo. Ele disse: eu não quis contar tudo da vida de Jesus, porque os livros não iam caber. Eu tive que escolher o que eu ia falar de Jesus. E ele escolheu, por exemplo, transformar o capítulo 2 do Evangelho de João. Jesus transforma água em vinho.
Por que esse milagre está lá? Para falar que Jesus faz milagres de qualidade. Vocês lembram da expressão das pessoas? O último vinho foi melhor do que o primeiro. Qualidade. No capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus cura o filho de um príncipe que estava longe. No Evangelho 4. Quarto capítulo. Para que esse milagre está lá? Para mostrar que Jesus cura à distância. Tem poder sobre a distância. Tem poder sobre a qualidade, sobre a distância. No capítulo 5 do Evangelho de João, tem a cura do paralítico de Betesda, que estava no tanque há 38 anos. 38 anos doente. Por que esse milagre está lá? Para mostrar que Jesus tem poder sobre o tempo. 38 anos, sobre o tempo. No capítulo de número 6 do Evangelho de João, Jesus multiplica pães e peixes. Por que esse milagre está lá? Para mostrar que Jesus tem poder sobre quantidade. Porque na verdade é um milagre que depois do milagre acontecer, sobram 12 cestos de pães e de peixes. Quantidade. Então nós temos qualidade, distância, tempo, quantidade. No capítulo de número 6, no versículo de número 16, Jesus anda por cima das águas. Por que esse milagre está no Evangelho? Para mostrar que Jesus tem poder sobre a natureza. Poder sobre a natureza. No capítulo de número 9, Jesus cura um cego de nascença. Por que essa cura está no Evangelho de João? Para mostrar que Jesus é maior do que o destino, é maior do que o karma, é maior do que a lei do karma, é maior do que a predestinação e do que o destino, porque ele cura um homem que os discípulos estavam em dúvida se ele tinha pecado ou se os pais tinham pecado, e Jesus diz: eu tenho poder sobre o destino das pessoas. Então vejam, no capítulo de número 11, Jesus cura Lázaro, que estava morto há 4 dias. Jesus tem poder sobre a morte. O que o Evangelho quer nos dizer? O que o Evangelho de João quer nos dizer? Quando diz que Jesus tem poder sobre qualidade, sobre a distância, sobre o tempo, sobre a quantidade, sobre a natureza, sobre o destino e sobre a morte. O que o Evangelho de João quer nos dizer é que não há inimigo, seja quantidade, seja tempo, seja distância, seja morte, não há inimigo que não possa ser vencido em o nome de Jesus. Se você tem um Naás que está lhe acossando e está querendo lhe derrubar, deixa eu lhe dizer, em nome de Jesus, a Bíblia Sagrada diz que nós somos mais do que vencedores. Não há inimigo tão forte que não possa ser vencido. Um desses dias uma pessoa estava aqui na Betesda, me fazendo algumas perguntas, e eu não respondi. Eu fiz outra pergunta para ela. Eu disse assim: qual é o oposto de Deus? Qual é o antônimo de Deus? O oposto de Deus. A pessoa olhou para mim, franziu a testa e disse: o oposto de Deus? O oposto de Deus é o diabo. Falei: errou? Errou, miserável. Errou. Deus não tem oposto. Deus não tem um contrário a Ele. Essa teologia é a teologia dualista, de que tem um Deus de luz e tem um Deus de trevas, que tem um Deus bom e tem um Deus mau, que tem um Deus por nós e um Deus contra nós. Isso não existe no cristianismo.
O máximo que o cristianismo pode chegar é considerar que o diabo é um anjo. E se ele é um anjo e é um anjo caído, a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus, Deus deu a ele um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus todos os poderes se dobrem, seja na terra, seja debaixo da terra, seja no céu. Ao nome de Jesus não existe um Naás que vai arrancar seu olho, está ouvindo? Levante o seu ânimo, vamos em frente, porque Deus é por nós. E se Deus é por nós? E se Deus é por nós? Mas presta atenção. Esse Naás, um falastrão, bocudo, eu vou arrancar o olho de todo israelita, tinha poder, mas o poder que ele tinha era proporcional ao medo que as pessoas tinham. Portanto, uma grande obra que Deus quer fazer na vida minha e sua é nos deixar indignados. Como é que Deus pode me dar ânimo? Ele primeiro tem que indignar você. O texto nos diz no versículo de número 6 que o Espírito de Deus se apossou de Saul. Quando ouviu essas palavras, e a ira de Saul se acendeu. Saul era um homem que cuidava lá dos jumentos da casa do pai dele, cuidava do quintal da casa do pai dele, não tinha grandes preocupações na vida, estava satisfeito, estava bem. Ele ouve a notícia de que tem um cara, um beócio, como diz lá no Ceará, um abestado, prometendo que vai arrancar o olho direito dos judeus. E Saul, essa frase é muito pesada, porque ela é uma linguagem antiga, se acendeu a ira. Na linguagem atual, eu diria assim, ficou indignado. Ele ficou indignado. Ele falou, como? Como? Não! Você sabe qual é um dos grandes pecados da minha e da sua geração? A gente não se indigna mais. Nós estamos acomodados. Está bem. A gente gosta de tirar uma fotografia da comida da gente. Tirar selfie fazendo biquinho. Tá bom, pastor, tá ótimo, vamos levar a vida na maciota. Eu acho que sofremos de uma preguiça existencial. Nós estamos sendo cozidos em fogo brando. Já ouviram falar, né, da fábula do sapo que foi cozido em fogo brando? Que o sapo tem a capacidade de se adequar a temperaturas. Se você jogar um sapo numa água fervendo, ele pula fora, rápido. Mas se você for aquecendo a água devagarzinho, ele morre cozido e não sai da panela. Você sabe qual é a força mais poderosa no homem e numa mulher? É a força do arrependimento. Arrepender-se não é sentir remorso. Arrepender-se não é sentir remorso. É completamente diferente. Remorso é aquilo que a gente fica chateado, triste quando faz alguma coisa que não presta. Arrependimento na Bíblia é a indignação que me diz dentro de mim, chega. O cara está cheirando cocaína. Enquanto ele tem dinheiro para pagar a cocaína,
Enquanto ele consegue administrar a cocaína, não tem arrependimento. Ele pode sentir remorso, mas não tem arrependimento, ele continua na cocaína. Ele só para, e os alcoólicos anônimos e os narcóticos anônimos nos ensinam isso. Eu não estou inventando a roda aqui hoje de noite, não. Isso é um dos ensinos dos alcoólicos anônimos. Se você não disser chega, você fica arranjando argumentos dentro da sua cabeça, sente remorso, se sente péssimo, porque você está fazendo sua família sofrer, você está destruindo com as pessoas ao redor, você se sente péssimo, mas você não muda de vida. Você só muda de vida no dia que você percebe que você está como uma vela queimando a sua vida e que ela vai se acabar. E no dia em que você diz, chega, não mais, não mais, é nessa hora que o Espírito de Deus vem no homem e na mulher, que diz chega, e Deus diz, eu vou te ajudar a você dar meia volta e sair disso que está destruindo você. E foi exatamente o que Saul fez quando ele disse, chega, não quero mais ouvir esse Naás ficar falando as besteiras que ele está falando, nós não vamos nos submeter a esse discurso vagabundo, vamos nos levantar. E ele arregimentou Israel, foi contra Naás, e o Naás caiu. Ele era um embuste. Ele era um embuste, deixa eu dizer. Esse vício, esse sistema que está dentro da sua casa, dentro do seu coração, e que está destruindo você, é um embuste. Que você se submete a ele. Mas deixa eu lhe dizer, no dia que você disser chega, eu me comprometo com você a dizer que Deus, a partir desse dia, será como uma energia dentro de você. Deus será como um fôlego dentro de você, para você largar essa vida e começar uma nova história, um novo tempo. Isso é ânimo de Deus. Por quê? Porque o Naás metia medo no povo. Mas o versículo de número 7, capítulo 11 de 1 Samuel, versículo 7, diz assim, caiu o temor de Deus sobre o povo. Agora nós temos dois medos na Bíblia. Nós temos o medo do Naás, está com medo do Naás, e estamos agora com o temor de Deus. Isso nos leva a uma outra reflexão. É que eu só digo não e só digo basta quando eu consigo transformar o medo paranoico num medo saudável. Vocês estão comigo ou eu perdi vocês? O que é um medo paranoico? Paranoia é um estado psíquico alterado em que as pessoas têm um pavor infundado. Isso é paranoia. O assombro, o medo, o pavor, é causado por perseguições imaginárias, desproporcionais, inexistentes. Paranoia. Mas tem um medo saudável. Aliás, o medo é extremamente útil na minha vida e na sua. Eu tenho medo de andar em corda bamba. Eu tenho medo de andar de skate. Até brinquei com meu neto um desses dias e disse assim, olha, eu até gostaria de andar de skate, mas o meu tempo passou. Não posso mais. Eu não posso mais tentar aprender a andar de skate. Com a minha idade, não, só se eu fosse louco. Tenho medo de arrebentar meu joelho, de quebrar a clavícula. Existe um medo que é saudável, ele nos poupa. Eu tenho medo de andar na marginal a 150 km por hora. Talvez quando eu tivesse 17, 18 anos, eu não tivesse esse medo. Hoje eu tenho.
Eu tenho medo de ferir os meus filhos. Esse medo é bom. Tenho medo de ferir meus filhos. Eu tenho medo de desperdiçar os poucos anos que eu tenho de vida daqui para frente. E jogar fora a minha história, que eu passei anos e anos construindo. Eu morro de medo. Eu tenho medo de ferir a Jerusa, minha mulher, que faz tudo por mim, torce por mim. Eu tenho medo de ferir minha mulher. Eu tenho medo. Veio sobre Saul o temor de Deus. Isso se chama temor de Deus. Se você não souber sair da paranoia para o medo saudável, você jamais dirá basta e você jamais enfrentará os naás da sua vida. Vejam, Israel tinha um inimigo chamado Naás que estava prometendo arrancar o olho direito dos homens. E como foi que eles venceram? Nós tivemos a semana passada aqui a presença do Frei Beto, e ele falando sobre o cristão tem a obrigação, ele falou com todas as letras, o cristão tem a obrigação de ter esperança. É impossível um cristão não ter esperança, porque esperança é uma das verdades da fé cristã, esperança. E alguém perguntou, e como é que a gente faz para ter esperança? Ele disse, nós temos que organizar as esperanças. Nós temos que nos organizar em esperança. E foi o que aconteceu com Saul. A Bíblia diz que Saul contou os filhos de Israel em Bezeque. Dos filhos de Israel havia 30.000. Dos filhos de Judá 30.000 homens. E ele os organizou para a luta e venceu. E aqui está o ânimo que vem da comunidade da fé. Eu sozinho não enfrentaria os meus naás. Para isso existe igreja. Eu sozinho não teria condições de enfrentar os inimigos que me ameaçam e que me intimidam. Eu não teria. E eu vou dizer uma coisa. Eu ia dizer no espalho, mas está na internet. Mas eu vou confessar para vocês. Ao longo da minha história como pastor, por exemplo, para comprar esse prédio aqui, várias, não vou contar quantas vezes eu quis desistir. Mas eu pensava, não vai dar certo, nós não vamos conseguir. Aí eu chegava aqui, aí o Marião, pastor Mário, chegava para mim e dizia assim, tá dando certo, hein? Aí eu dizia, eu vou na tua fé, servo. Porque eu comigo mesmo não vou conseguir não, eu não estou tendo, não estou com condições. Várias vezes eu chego em casa à noite, depois do culto aqui na Bethesda, desanimado pra caramba, e digo assim, Jerusa, eu quero desistir, eu não vou conseguir. A minha mulher diz, que é isso? Não conheci você assim? Levante a cabeça. Eu só consigo porque eu estou rodeado pelo Vili, pelo Eliel, pelo Will, pela Thelma, por esses irmãos que estão envolvidos no programa de rádio e que disseram, vai dar certo, vamos voltar para a rádio às 6, das 7, 7 às 8, vamos, vai dar certo. Deixa eu dizer para você, se você andar sozinho, você não vai vencer os naás da sua vida. E é por isso que existe uma comunidade de fé, para que a gente junte aqui as nossas forças e a gente olhe para os nossos inimigos e olhe para aqueles que estão nos ameaçando e dizendo assim, eu sozinho talvez não consiga, mas quando eu me animo na minha comunidade de fé, Jesus disse, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em torno do meu nome, eu estou no meio deles. E quando eu sei que Jesus está no nosso meio, eu me torno mais valente do que o valente, eu rujo mais do que o leão ruge, e eu vou em frente, porque Deus é conosco, amém? Diga assim. E eu vou terminar.
Aqueles que desejarem ânimo, vitória, devem reconhecer a graça de Deus sobre suas vidas. É Deus que faz. Como que Deus faz? Deus sopra em nós ânimo, faz a gente estofar o peito, olhar para a vida com outra coragem, olhar para a vida com outro destemor, não mais intimidado pelos naás, que querem a gente cabisbaixo. Olhe no versículo de número 13, 1 Samuel capítulo 11, versículo 13. Hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje, o Senhor salvou Israel. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu almejo ser, depende dessa frase: o Senhor salvou o Gondim. Foi Deus que veio ao meu encontro, porque eu por mim mesmo já tinha dado as costas para Deus. No meu egoísmo eu já tinha ido embora, mas o amor insistente de Deus não deixou eu ir embora. Tudo que sou, dependo de Deus. E naquele dia, Naás foi derrotado, mas Israel não se gloriou no seu próprio muque, não se gloriou na sua própria fortaleza. Era Deus que estava com a gente. Quero dizer para você, vá em frente, que você não tem em Deus um inimigo, nenhum opositor, e nenhum rival, e nenhum invejoso. Deus é a única liberdade. Deus é a única liberdade que não tem inveja da nossa liberdade, porque a nossa liberdade é característica do amor de Deus. Deus não tem inveja de você. Vá em frente. Deus não vai nunca se opor a você. Deus vai se opor aos naás da vida. Deus é inimigo do naás, mas Ele não é inimigo de homens e de mulheres que estão enfrentando as dificuldades, as lutas. Levanta a cabeça, não ande cabisbaixo não. Você é filho de Deus. Deus é por você. Deus é conosco. Não temos nada em nós mesmos que nós possamos gloriar, e temos tudo para nos gloriar, porque Deus é por mim. Eu sou diferente, eu sou especial. Eu sou especial. Você é especial. Você é especial. Ontem eu mandei um texto de um livro que eu estou lendo e mandei para o Vili, e eu quero terminar com essa história. Manuel Levinas, um filósofo judeu existencialista, escreveu sobre o existencialismo, muita beleza. E Levinas, ele conta que a filosofia dele, do existencialismo na relação com o outro, nasceu de uma experiência no campo de concentração. Ele foi preso no campo de concentração, trabalhava igual um bicho. Os soldados nazistas tratavam ele igual um lixo. Um lixo, ele era um lixo. Trabalhava o dia inteiro de sol a sol. Os soldados só tratavam ele com brutalidade. Só humilhavam. Acorrentado nas pernas. Trabalho pesado. Numa picareta para tomar uma sopa rala de legumes à noite. Magérrimo. Mas ele chegava no campo de concentração 5h30 para as 6 horas da tarde, de volta para o alojamento, depois de trabalhar no campo. E tinha um vira-lata, um cachorro vira-lata que tinha entrado no campo de concentração. E quando ele chegava arrastando os pés, esse cachorro pulava de alegria, rodava, igual como todos os cachorros fazem quando a gente chega em casa, se temos cachorro. E ele disse que na experiência dele de ver aquele cachorro, tratando ele com tanta dignidade, que ele não recebia dos soldados, ele elaborou a sua filosofia existencialista da relação eu na relação com o outro. E o outro
para Leviná era um vira-lata. Um cachorro vira-lata ensinou a ele que todos têm dignidade. Deixa eu falar para você, você foi criado por um tio, uma tia, um cunhado, ou um cunhado não, um tio, uma tia, sei lá, um padrinho, sei lá, que lhe tratava igual um lixo quando você era criança e vivia dizendo para você que você não valia nada. Deixa eu lhe dizer, não é um vira-lata, é Deus que está dizendo para você que você é muito importante para Ele. É Deus que sorri quando você chega para casa. É Deus que diz aos anjos: vamos fazer festa, porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Levante a cabeça, você é alguém, você é importante para Deus. Fique em pé comigo.